Então, voltamos para pronomes, ainda muito animados, tipo, Flávia, eu estou morrendo. Não, você não está morrendo, você está aí animadíssimo e eu estou aqui. Não, eu deveria estar morrendo. Sabe por quê? Porque meu marido me mandou uma mensagem. São quantas horas, gente? 18h58. Aí ele me mandou assim: você vai fazer hoje uma costelinha? Oi? De onde que ele tirou isso? Comprei uma costelinha para você fazer de jantar. Filho, eu vou dar aula. Depois da aula, você está querendo que eu faça a costelinha para ficar pronta que horas? Né? Não pode comer tarde da noite. Eu sou até animada, gente, mas não dá não. Amanhã eu dou aula 9 horas da manhã, ó, tô aqui ao vivo. Então, para 9 horas da manhã eu estar ao vivo, eu já saí, já caminhei, porque a gente não pode só, né, ficar ali focado no trabalho, tem que fazer alguma coisa para cuidar da cabeça e do corpo, cuidar da cabeça principalmente, né, gente? Às vezes eu faço uma caminhada, dou uma corridinha, se dá uma desestressada, assim, então 7 horas da manhã é a minha tarefa. Eu acordo 6, 6h30, tomo café, aí caminho. Beleza, 8 horas eu já estou pronta para entrar no estúdio, entrar na sala. Mas não abro mão também de fazer alguma coisinha assim, não. Só se for, assim, realmente impossível, porque eu tenho uma reunião 8 horas da manhã, alguma coisa nesse sentido. Né? Uma aula mesmo, ao vivo. Mas fora isso, eu prefiro, né, como é que eu posso dizer, cuidar da cabeça, que é importante também. Aí eu chego animadíssima amanhã às 9, então nada de costelinha hoje. Vamos de pronome mesmo, tá? Bom, primeiro, fazer um esquema aqui de pronomes, só para a gente entender assim, ó. Os pronomes, eles têm uma classificação macro, que é em pronomes substantivos, que substituem, e pronomes adjetivos, que acompanham o nome. Isso é uma classificação mais macro. Pronomes adjetivos acompanham o substantivo. Pronomes substantivos substituem o substantivo. Aí nós podemos fazer até uma forma de mnemônica assim, ó. A de adjetivo, A de acompanha. S de substantivo, S de o quê? Substitui. Então, quando eu penso em pronome, eu estou pensando que é a palavra que acompanha ou substitui o substantivo, sempre ligado às pessoas do discurso, primeira, segunda e terceira. E com isso eu tenho vários pronomes, né? Eu tenho aqui os pronomes pessoais, que se referem às pessoas do discurso, né? Esses pronomes pessoais, eles podem ser retos, oblíquos ou de tratamento, tá? Só para a gente ter uma noção macro de pronomes. Eu posso ter pronomes relativos. O que eles fazem? Unem orações a partir de uma palavra comum. Eu posso ter pronomes demonstrativos. O que os pronomes demonstrativos fazem? Apontam os seres no tempo e no espaço. Isso aqui é tipo uma ficha que vai resumir um monte de coisa que a gente vai ver. Eu posso ter pronomes possessivos. Indicam posse dentro do discurso. Então, pronomes possessivos indicam posse dentro do discurso. O que mais que a gente tem? Nós temos os pronomes interrogativos, usados em perguntas diretas ou indiretas. Nós temos os pronomes indefinidos, referem-se aos seres de modo vago, impreciso. Então, tenho todas essas formas de pronomes aí, que são muito importantes. Pronomes retos, eu, tu, ele, ela, eles,
elas, nós, vós. Oblíquos, o, a, os, as, lhes. Tem outros aqui, tá, gente? Reticências. Tratamento, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, e aí vai. Relativos unem orações, né? Eles introduzem mais especificamente oração subordinada adjetiva. O que nós vamos ter nos relativos aqui? Que, quem, cujo, o qual, onde, como. Deixa eu tirar daqui só para não confundir. Vamos pôr embaixo. Vai ficar mais bonitinho também. Porque isso aqui vira um resuminho, né? Então, relativos. Que, quem, cujo, o qual, como, quanto. Então, são pronomes relativos. Só mais esse. Demonstrativos. Apontam os seres no tempo e no espaço. Esse, este, aquele, e variações, aquela, aqueles, o, a, os, as, mesmo, tal, próprio, podem funcionar como demonstrativos. Possessivos indicam posse, meu, seu, nosso, vosso. Interrogativos, que, qual, quem, quanto. Em frases, o que? Interrogativas. Pronomes indefinidos, tudo, nada, algo, alguém, muito, pouco, menos, mais, certo, vários, diversos, todo, nenhum, algum, qualquer. Olha, por exemplo, quando eu falo em colocação pronominal assim, pronomes indefinidos atraem pronomes pessoais. Você tem que ter uma noção de quais são os pronomes indefinidos, senão, no fundo, você não está entendendo nada, né? Então, preciso que o aluno tenha essa noção básica aqui. Isso aqui é o mínimo que você tem que saber para entender uma questão de classificação de pronome. E as questões de classificação, elas não são tão raras quanto você gostaria. Você tem questões de emprego, classificação, né? Referenciação, que é perguntando quem que o pronome retoma dentro do contexto, também pode ser. As questões de referenciação, elas são ligadas à interpretação de texto, tá? Então, isso aqui é o basicão, assim, ó, só para você ter uma noção macro acerca dos pronomes, e essa noção macro, ela é fundamental, tá? Porque senão, lá na aula de colocação pronominal, eu tô falando assim, ó, pronomes indefinidos atraem. O menino tá assim, hã? Quê? Eu falo, não, gente, colocação diz respeito a pronomes oblíquos átonos. O menino tá, não se inicia frase com pronome, não é isso? Não se inicia frase com pronome oblíquo átono, tá? Então, é outro contexto. As questões de pronome, elas normalmente vão trabalhar esses aspectos aqui, ó. Então, quando eu penso assim, como que cai esse conteúdo, né? Como cai pronome? Eu posso ter a mais fácil de todas, que é uma questão de classificação. Eu destaco uma forma pronominal e pergunto o tipo de pronome, tá? Mas cai, não acha que não cai não, porque pode cair. Eu posso ter uma questão de emprego de pronome, são muito comuns. Essas questões de emprego também aparecem associadas a questões de norma, o quê? Culta, que misturam outros conteúdos, né? Então, emprego, eu vou perguntar para você assim, se a frase está certa ou errada quanto ao uso de uma forma determinada, pronominal. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, obedeceu, só para você entender, até a morte. Vamos supor que eu tivesse outra frase assim, ó, houve um tempo
onde tudo era mais fácil, até concurso, né, gente? Agora o trem tá pegando. Mas isso não é motivo para você desanimar, não, meu filho. Aqui. Aliás, coisa fácil não é boa para sua vida. Coisa fácil é comer e engordar, né? Outro dia eu estava lendo lá que 7.000 calorias equivale a 1 quilo. Eu falo, gente, engraçado, todo fim de semana, se eu pesar, eu engordo 1 quilo. Aí você vai olhar, 7.000 calorias é muito fácil. Você toma uns 3 leites condensados, 7.000 calorias. Se tomar 3 drinks, comer um churrasco, uma sobremesa, 7.000 calorias. Tá vendo? Engordar é fácil, ficar sedentário é fácil, aprender a beber é fácil. Tudo que é ruim para sua vida é fácil. Estudar é difícil? É, mas é bom para você. Então, vai estudar. Então, aqui nessas questões de emprego, aqui, por exemplo, ó, eu tenho uma forma errada quando eu falo assim, obedeceu-lhe até a morte. O certo é obedeceu-lhe, porque o verbo é transitivo indireto. E esse verbo pede a preposição a. Houve um tempo onde, não pode, né? Onde é só para lugar. Então, houve um tempo em que, houve um tempo no qual tudo era mais fácil. Então, numa questão de emprego, é isso aqui que se cobra. Flávio, na questão de classificação, vou te dar uma já bem paulada, tá? Imagina que eu tivesse assim, referiu-se a ela com carinho. Vamos ver se você está estudando mesmo ou se você está aí brincando. Vamos supor que eu grifasse esse ela, e aí eu escrevi aqui que é um pronome reto, verdadeiro ou falso. O que vocês acham? É um pronome reto? Não é um pronome reto? Aí o menino foi esperto, ele pensou assim, não deve ser. Porque se ela está falando com essa cara debochada, é porque deve estar errado, o menino vai errar. Mais ou menos isso, mas não estou debochada não, é porque a gente tem que treinar os casos mais complicados. Então, referiu-se a ela com carinho, o que vai acontecer aqui? Esse ela realmente não é reto. Não, Flávia, não. Isso daqui, ó, tá vendo que tem uma preposição antes dele? E ele funciona como objeto que indireto, né? Dentro desse termo que é um objeto indireto. Então, isso aqui é um pronome pessoal oblíquo tônico. Então, pronome pessoal oblíquo tônico. O verbo referir, transitivo, que indireto. Quem se refere a. Bom, o que mais que eu sei sobre pronome que pode aparecer na minha prova? Então, uma questão de classificação, uma questão de emprego, uma questão de colocação, o que? Pronominal. Então, vai perguntar sobre próclise, ênclise, mesóclise, isso cai bastante, tá? Então, pode ter uma questão assim. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, havia dedicado-se aos filhos. Havia dedicado-se aos filhos. Não existe isso, não é de Deus, né? Que tinha que ser havia se dedicado. Particípio não aceita ênclise. Se você quiser de uma forma mais legal, eu sempre brinco com vocês e falo assim, o particípio não participa da festa da colocação. Então, particípio não aceita ênclise, beleza? Quer dizer, não participa da festa da colocação. Particípio não vai participar da colocação. Não vai aceitar pronome emendado nele. Além da colocação pronominal, você pode ter uma questão de texto. E é bem comum, tá? Muito comum na sua prova. Referenciação. Questões de referenciação, elas são de texto, tá? Então, dentro do contexto, qual a palavra que um determinado pronome está o quê? Retomando. Então, dentro de um dado contexto. Então, dentro de um determinado texto, né? Considerando o contexto, qual é a forma retomada. Então, vamos supor assim, só para não ficar sem exemplo, já que eu dei dos outros, vamos supor que eu tivesse assim, ó, o governo fez críticas ao projeto antes de implementá-lo. Aí lá vai falar assim, ó, o pronome lo
A forma pronominal lo retoma a palavra projeto. No caso aqui é verdadeiro, né? Então, o pronome lo retoma a palavra projeto. Isso aqui é só para você ficar mais familiarizado com o padrão de questões. Nós vamos fazer questões, tá? Mas só para você já entender por que você tem que estudar classificação, emprego, colocação pronominal e a referenciação, na verdade, a gente já vai ver mais dentro da parte de interpretação de texto mesmo, beleza?